Muito bem, gente. A gente já viu o comecinho da aula de balé, a gente já entendeu a dinâmica da barra. Eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem os exercícios da barra, o plié, o tandi, por aí vai. Mas a proposta aqui é fazer a gente refletir, pensar. Eu mesma executei assim durante muito tempo a barra do balé sem entender por que eu estava fazendo aquele movimento, sem entender o que aquele movimento estava, querendo que eu desenvolvesse, que grupo muscular, por que eu estava executando aquilo na barra, para que eu estava... Aliás, você já parou para pensar nisso? Você já reparou para pensar que a barra está preparando o seu corpo, preparando o seu eixo, sua musculatura para você depois ir para o centro, executar o centro da aula de balé e depois a diagonal e por aí vai? É uma coisa tão lógica, né? Mas no meu tempo a gente não pensava nisso. Ai, tem tanta coisa que a gente não pensa, né? Por exemplo, olha eu aqui abaixada. Por exemplo, você já pensou na necessidade da gente trabalhar a dualidade do bailarino? Olha, a gente vai falar do centro, vamos ver exercícios do centro, mas antes eu quero falar disso, da dualidade do bailarino. Você já parou para pensar que o bailarino é um artista? Claro que tem toda essa performance de atleta, né? Afinal de contas, o bailarino, ele é um atleta, ele é exigido como um atleta, saltos, giros, a musculatura adequada para poder dançar, nessa plenitude, dançar dessa forma assim, tão, com esse alto rendimento sem se machucar. De fato, a gente precisa de uma alimentação adequada, a gente precisa de um trabalho adequado, de consciência corporal dentro de sala de aula, mas às vezes de um reforço de fisioterapia, um acompanhamento, enfim, é verdade, isso é preciso, isso é necessário, isso ajuda, o bailarino se desenvolver. E não importa que bailarino a gente está falando. Pode ser você, bailarina adulta, se você tiver uma alimentação adequada, se você tiver consciência do seu movimento, se você tiver, de repente, um respaldo aí de um fisioterapeuta, caso você tenha alguma dor, ou o seu próprio professor saiba te direcionar da melhor forma possível, com certeza você vai ter um desempenho em sala de aula e no palco, sim, porque você, bailarino adulto, tem que viver essa experiência do palco, porque é para isso que a gente faz aula, Claro que a gente faz aula pra gente, mas é importante a gente viver essa experiência do artístico, porque como eu disse, apesar do bailarino precisar ter, essa energia, esse conhecimento, que um atleta também tem do seu corpo, um bailarino é um artista. Um bailarino está a serviço de uma obra. Um bailarino é um ator, que está contando uma história sem palavras, através do seu corpo. Logo, a gente vai ver isso também. A gente vai falar de pantomima, a gente vai falar dessa dualidade, da necessidade de trabalhar a técnica, mas também revelar esse personagem, Escolher o repertório de movimento, entre aspas, Mas se adequar, aprender o repertório de movimento da obra que a gente vai contar, respeitar o artista que criou aquela obra, não é verdade? Muito bem, a gente vai falar disso, dessa necessidade da dualidade do bailarino, e a gente vai falar que dentro de sala de aula a gente também trabalha questões artísticas, musicalidade, expressão. Com as crianças também a gente pode trabalhar isso, Tudo muito mais lúdico, mas sem virar uma bagunça. Lembrando que a gente tem um objetivo técnico. A técnica, ela não é um luxo. Ela é algo que é importante para a limpeza, importante para a gente não se machucar. É gostoso a gente saber que aquela pessoa, aquele profissional, independentemente da área que ele atue, está apropriado do que ele está fazendo, não é? Bom, mas vamos falar de centro? Vamos pensar assim nos exercícios do centro. Então, terminei minha barra, fiz um grand battement.
tem o meu tempinho, né? Geralmente o professor vai te dar tempo para beber uma água, enfim, bebe sua aguinha, vê se tá tudo ok, igual eu tô vendo aqui se meu microfone tá ok. Vê se tá tudo ok, toma uma aguinha e aí você vai se alongar, certo? O seu alongamento é diferente do seu colega. Você precisa aprender a ouvir o seu corpo. Quais são as necessidades do seu corpo? Nós temos potências naturais, né? Naturais mesmo, assim, que vem da nossa natureza. Então, de repente, tem gente que já tem uma facilidade muito grande para flexibilidade, já sobe a perna fácil. Tem gente que já tem uma musculatura mais preparada, que favorece salto, enfim, né? Cada um sabe o que tem de melhor e cada um sabe quais são os seus pontos a serem trabalhados. Olha só, se eu sou uma bailarina flexível, que legal! Agora eu preciso trabalhar o meu tônus muscular para que eu possa sustentar essa perna alta que eu tenho, para que eu possa trabalhar com destreza, né? Finalizar os movimentos. Então, se eu sou uma bailarina super flexível, não vou ficar me puxando lá, né? Mostrando que eu tenho a perna na orelha. Que bom que eu tenho, mas o meu objetivo, a minha forma madura de trabalhar é olhar para aquilo que eu não tenho, né? Ou que eu preciso desenvolver ainda mais. Tenham esse foco, tá certo? Falando tudo isso, posto tudo isso, vamos pensar no centro. Vamos pensar no centro. Então, olha lá, vou tentar me adequar aqui nesse enquadramento. O que a gente faz? Terminamos a barra, fizemos um grand battement, tomamos uma água, a gente se alonga, eu vou ver ali qual que é a minha possibilidade, qual que é a minha dificuldade, o que eu vou pensar em trabalhar essa aula, vou me atentar na barra, todos os exercícios que eu fiz na barra, vou tentar trazer aquela qualidade, aquela preocupação, né, pro centro, certo? Então, vamos lá, vamos pensar nisso. Olha só. Depois do grand battement, geralmente a gente faz por debras. O centro, assim como a barra, também tem uma lógica, ele também tem uma ordem. Então, geralmente, aqui na minha escola, na Prado, com os meus alunos e segundo, né, a metodologia da Royal Academy of Dance, porque a gente trabalha com essa metodologia. E eu já expliquei por quê, né? Porque a metodologia da Royal abarca diferentes corpos. É uma metodologia que surgiu na Inglaterra com o intuito mesmo de homogeneizar a técnica, trazer uma limpeza, trazer uma visão mais concisa do balé clássico, e isso perpetua até hoje. Então, né, vamos pensar nesta limpeza e vamos pensar nesta ordem que eu sigo aqui na minha escola, que é sugerida pela metodologia da Royal Academy of Dance. Muito bem, vamos pensar então em pôr de bras. Gente, no centro é tanta coisa pra gente se atentar, mas o mais importante é manter a postura do balé. O que é a postura do balé? Andar com as costas retas, com as costas retas? Não, gente, pelo amor de Deus. Não, gente, bailarina não é com nariz empinado e costas, né? Aí às vezes é até uma lordose. Não, é a gente trabalhar toda aquela consciência de postura que a gente começou, né, lá na barra, começou a ver lá na barra. Eu trago isso para o centro, né? Eu não tenho mais a barra, mas eu não estou sentada nos meus calcanhares. Eu continuo pensando em girar o coxo femoral, né? Nessa rotação do coxo femoral. Eu continuo pensando em trabalhar minha força de adução. Eu continuo pensando em deixar os meus calcanhares livres. E como eu vou iniciar o centro pelo pôr de bras, eu vou pensar muito nessa musculatura subescapular. Certo? Então eu vou começar o meu exercício hoje bem básico, em primeira posição e en face. Saber terminologia, saber a tradução ao pé da letra, né, não vou nem dizer dos passos, mas das direções e dos passos do balé clássico, ajuda a gente a entender o movimento.
Então a gente vai começar de frente para o público ou de frente para o espelho. Entender que o espelho é o público também já é um grande adianto. Parece óbvio, né? Mas é algo pra gente levar pra vida. Então tá bom. O que eu não posso esquecer, pensando que a postura do bailarino é essa organização do corpo para poder dançar e para poder desenvolver os movimentos? Pensa lá no pé, pensa lá na base. Pensa em acionar o arco do seu pé. Para isso, pensa em pressionar seu dedinho no chão. Aí você vai juntar os isquios lá atrás. Você já vai colocar o diamante para baixo, né? Que eu falo que aqui é o diamante. Lá na ponta do diamante em direção aos calcanhares. Isso é totalmente diferente desse movimento de vascularizar assim, fazer plum para frente. Não põe para frente, gente. Não é isso. É encaixar, é aproximar os... Gente, é tão... Depois que vocês fazem, fica tão claro essa rotação e a gente sente os isquios lá atrás aproximando. Aí fica tudo é consequência, né? Tem uma coisinha torta lá, você vai ficando toda torta, mas acertar também vai te propiciando ajustes, certo? Pra gente chegar na postura que a gente quer. Vamos pensar nesses braços? Gente, braço é uma coisa muito difícil, eu sei. Aí também vou parar com esse negócio de falar que é difícil, né? É algo que a gente precisa prestar bastante atenção, porque pra mim, braço é tudo. Olha só. Vamos pensar nesse espaço. Vamos pensar na musculatura subescapular. Olha como é diferente. Eu tô aqui na preparatória ou no Brabá, tá? De eu fazer isso aqui. Ou às vezes, ó, que eu vejo que vocês fazem, ó. Gente, bota essa tensão na mão. E esses vídeos de 1964 que vocês estão assistindo, gente, já não... Ó, gente, tudo evolui. A técnica do balé evolui também. Se você for olhar elas dançando em 1964, é totalmente diferente, né? Sei lá, da companhia, o que a Companhia São Paulo faz hoje, né? O que a São Paulo Companhia de Dança faz hoje, o que o rock é totalmente diferente, é uma outra história. Inclusive, eu já falei sobre metodologia aqui com vocês e vou falar mais. Mesmo olhando na contemporaneidade, quando a gente olha uma escola, sei lá, o método Cequetti, pra gente olhar para o Vaganova, pra gente olhar para a metodologia da Royal, é outra coisa, gente, é outra história, tá? Cada um ali vai seguir uma metodologia, mas calma, é tanta coisa para falar que eu vou me embananando aqui, mas vou tentar seguir uma ordem daqui do meu roteiro mental. Ok, então vamos lá. Braços, anfacê. De frente para o público, de frente para o espelho. Penso na base, penso em não sentar peso no calcanhar, acionando o arco do meu pé, aproximando os meus isquios, diamante para baixo, sobe, fecha as costelas, ok, sem tensão, vou acionar minha musculatura subescapular, que é essa musculatura aqui. E quando eu aciono essa musculatura, eu já evito de fazer isso aqui, tá? Outra coisa, gente... Prestem muita atenção nisso que eu vou falar agora. O balé, o movimento do balé, ele deve ser de dentro para fora, não de fora para dentro. E o que eu mais vejo, toda bailarina, criança, a gente imita o professor, imita aquela que sabe mais, Não, gente, é claro que nós somos muito visuais, né? O nosso estímulo visual é absurdo, mas entender, compreender o movimento vai fazer você andar anos-luz. E eu repito, não interessa qual que é seu objetivo. Ah, mas eu quero fazer balé pra mim. Ótimo, melhor ainda. Então, olha pra dentro de você, já faz esse exercício de autoconhecimento, que vai mudar a sua vida. Você entender o que você está fazendo, entender quais são as possibilidades do seu corpo, porque ficar imitando, olhando o outro, é muito periférico. Olha pra você, entende o movimento, faz ele perpassar por você. Entendeu? Então vamos lá. Tudo acionado. Espaço. Vou fazer uma primeira posição. Cuidado com a altura da primeira posição. Não é aqui. Não é aqui. Eu gosto de usar a primeira posição, né?
as minhas mãos aqui, ó, na altura do meu umbigo. O jeito que a minha mão vai ficar também diz muito sobre a minha técnica. Não posso ficar com o polegar no joia e nem posso fazer aquela mão de Jaspion. Vocês nem sabem mais quem é o Jaspion, né? Também não é do meu tempo não, mas era do tempo da minha professora. Ela falava, Jaspion, não faz essa mão. Por que eu tenho esse dedo indicador um pouquinho assim, diferente, mais pra cima do que os outros dedos e o meu dedão na altura, na direção do meu dedo médio, para que a minha mão, ó, ela tenha um movimento. Percebe a diferença? Se eu faço uma primeira posição, vou fazer uma quinta posição, tá? Vou abaixar aqui para vocês verem. Quinta posição, olha lá meu dedo. Gente, não tá dando, vou abaixar. Pronto. Fiz uma quinta posição. Olha se meu dedo fosse isso. Olha a diferença. Percebe? Eu tenho muito mais, né, movimento se eu trabalho os meus dedos. Agora, os dedos têm que ser alongados, gente. Não pode fazer os dedos assim, hein? Eu já vi. Vocês até sabem quem é, minha aluna. Não pode, gente, os dedos assim. Que isso? Horrível. Garra de passarinho? Não. Ó, alonga esses dedos, tá? Então, trabalhar, presta atenção nessa mão, ó, o dedão na altura do dedo médio, na direção do dedo médio e o dedo indicador um pouquinho, ó, um pouquinho mais separado dos outros dedos, vai me dar uma ilusão, uma identidade de movimento. A diferença é fazer isso aqui, tá? Então, até isso a gente precisa se atentar. Os detalhes fazem toda a diferença, principalmente nesse primeiro exercício do centro, que é o port de bras. Então, vamos voltar para ele. Me coloquei, primeira posição. Vou usar as minhas mãos aqui na direção do meu umbigo, certo? Este braço de primeira posição, ele é muito importante, porque o tônus que eu coloco nesse braço, eu não vou colocar a palavra força, não vou usar a palavra força, mas o tônus mesmo que eu coloco nesse braço vai definir depois o meu giro, como eu vou tirar uma pirueta. Então, assim, o meu giro, ele vai ser muito definido pelos meus braços, até porque é o jeito que eu estou colocando as minhas costas, né? Os meus braços posicionados da forma correta vão implicar na colocação correta das minhas costas, da estrutura, tudo aqui para poder girar, enfim. Então, primeira posição. Abro, segunda posição. Já acostuma nesse port de bras, por mais simples que ele seja, e vocês vão ver que são as 5 posições dos braços, mas, gente, presta atenção, já acostuma a colocar a cabeça no port de bras, porque senão não fica bom. Então, olha só, gente, primeira posição. Segunda posição, já vamos nos acostumar a colocar a cabeça nesses port de bras. O que significa isso? Primeira, segunda. Se eu estou começando a trabalhar com o braço direito, é lá para o lado direito que a minha cabeça vai, certo? O meu braço direito é que vai conduzir as 5 posições dos braços. Então vamos lá, ó. Primeira posição. Segunda posição. Lembra, os meus braços estão sendo estruturados pela minha musculatura subescapular. Em segunda posição também. Ó o cotovelo. Ah! Como eu vejo vocês fazendo isso. Gente, quero morrer. Morrer e depois morrer de novo. Não faz assim, gente, com o braço, tá? Ó. Eu preciso sustentar os meus cotovelos, tá? Terceira posição, a cabeça continua acompanhando. Quarta, olha que bonito, eu olho lá para minha mão, mas eu conservo o espaço aqui na minha cervical. Ah, essa aqui não. Espaço, sinto que tem, né, um fiozinho me puxando lá. Quarta cruzada, agora eu troco a cabeça, olho para o braço embaixo. Vamos então pensar nesse port de bras? Eu vou fazer aqui
de ajoelhadinha para vocês poderem ver os meus braços, tá bom? Então vamos lá, ó, primeira posição, vou pensar na musculatura subescapular e vou pensar na minha mão, pensando que a minha mão, os meus dedos, eles não podem estar assim grudados ou, não sei, sem pensar. Eu preciso pensar que eu não tenho tensão nos punhos, a gente não trabalha com essas munhecas assim, ó, porque como eu disse, o balé vai evoluindo, a técnica vai evoluindo. Vamos pensar no seguinte, acionar a musculatura subescapular, certo? Eu vou fazer aqui a ajoelhadinha para vocês poderem ver bem direitinho os meus braços. Na sua aula, provavelmente você vai começar em pé, mas você pode começar ajoelhada ou ajoelhado. Por de braço significa porte de braço, né? Eu vou portar os meus braços, eu vou ter os braços comigo, né? Vou portar os meus braços. Então, o que isso significa? Vamos trabalhar as 5 posições básicas do balé. Posições essas que vamos usar. Lembrando, gente, que essa metodologia aqui é a metodologia da Royal Academy of Dance, que eu acredito que é a mais utilizada no Brasil, tá bom? É uma metodologia super importante que surgiu na Inglaterra justamente para homogeneizar a técnica, para deixar todo mundo falando ali a mesma língua, o que ajuda a gente, né? Então, vamos lá. Primeira posição, o que eu vou fazer com a minha mão? Não posso deixar os dedos unidos assim. Repara que sempre o meu dedão vai ficar na direção do meu dedo médio e o meu dedo indicador um pouquinho para cima, entende? Você pode pegar foto, aliás, vamos assistir balé de repertório e vamos começar a trabalhar em iconografia, olhando todas as imagens, todas as fotos, porque isso ajuda, né, gente? Eu, como atriz, uma das minhas professoras sempre falava, gente, tem que assistir teatro, não é só exercitar, tem que ir ao teatro assistir. E você também tem que assistir o balé de repertório, afinal de contas, como eu já disse, o bailarino é um ator, é um artista que está contando uma história e usando a sua técnica a serviço da obra de arte, certo? Isso que o artista faz, usar seu corpo, seu talento a serviço de algo maior. Então, essa mão vai trazer um movimento, certo? Eu vou ver lá os meus dedos, ó, tá vendo? Se eles fossem todos grudadinhos, ia ficar uma coisa meio compactada. E quando eu trago o indicador um pouquinho para cima e o meu dedão na direção do meu dedo médio, eu tenho uma ilusão aí de movimento, de suavidade, certo? Que é tão característico da bailarina. Pois bem, primeira posição, as mãos na altura do umbigo. Cuidado para não subir demais. Eu vejo muito isso, essa primeira, ou descer demais, ficar meio preparatória. Não, vamos pensar na sustentação dos braços através da musculatura subescapular e pensar que isso também vai resultar no posicionamento correto das minhas costas, certo? Segunda posição, agora muito cuidado para não deixar o cotovelo cair. Não deixa, gente, ó, continua pensando em acionar essa musculatura subescapular, tá certo? O que eu já quero colocar para vocês aqui? A cabeça, ó. Eu não vou começar com o meu braço direito, eu não vou começar conduzindo as 5 posições através do lado direito, então eu vou olhar a cabeça pro meu braço direito, porque eu sei que é esse braço aqui que vai fazer terceira posição. Olha essa terceira, olha o espaço que eu tenho aqui, ó, vocês fazendo. Você faz isso? Ai, não faço isso, parabéns. Tá? Terceira posição. Quarta posição, cabeça, lá em cima, não vai subir esse ombro, hein, Brasil? Ó, tá? Quarta cruzada. Não faz pequenininho, pensa nesse espaço e minha cabeça olha pro braço que se moveu. Tá? Quinta, não sobe os ombros, pensa ainda na força da musculatura escapular, contrai o abdômen, grandiosa e grandiosos, respira, passa por demi secondi e volto brava. Tá certo? Porque meu braço não deveria, minha perna não deveria estar aqui, que eu deveria estar em pé. Vou fazer esse pedacinho. Quinta e grandiosas e grandiosos, brava, certo?
Pensou no braço? Se eu for fazer o lado esquerdo e vou fazer, gente, isso é importantíssimo. Você, bailarino, bailarina, se você é destro, eu sei que você não gosta da esquerda, a não ser que você seja esquerdista, que acontece isso. O que é um esquerdista? Uma pessoa que é destra, mas ela gira, ela tem eixo melhor de esquerda, ou perna mais alta, mais flexível de esquerda. Ou se você é canhoto, você não gostar de fazer direita. Se bem que não tem muito isso não, né, gente? Porque a maioria é destra. Canhoto tem que aprender a fazer direita e esquerda. Mas você precisa treinar os dois lados, direita e esquerda. É a mesma lógica. Eu não vou treinar só aquilo que eu sou bom, aquilo que eu sou boa, aquilo que eu tenho aptidão, aquilo que o meu corpo já tem uma genética, uma predisposição. Pelo contrário, eu vou focar naquilo que eu não tenho, para que eu possa crescer, para que eu possa ser uma bailarina, um bailarino mais completo. Ok? Ok, os braços? Pensaram nessas 5 posições? Tá? Então, vou fazer de novo a joelhadinha aqui. Brabá. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta cruzada. Quinta. Respira grandiosa ou grandioso e brabá. Sempre vou trabalhar com a minha musculatura subescapular acionada. Vou deixar os cotovelos armados, não deixe eles caírem. Gente, quer ver aqueles tandis no centro? A gente já vai chegar lá com o braço assim. Não, gente, aciona esse braço. Mostra que vocês têm, né, conhecimento, consciência corporal, que vocês sabem o que vocês estão fazendo. Certo? E olha como é diferente quando eu faço o pôr debra com a cabeça e quando eu faço o pôr debra sem cabeça. Você, professor, já costuma colocar a cabeça aí para os seus alunos, porque não é ai, depois eu vejo, depois eu faço a cabeça, calma, uma primeira perna, depois... Gente, essa lógica é errada, hein? Eu preciso entender o movimento e entender que a cabeça, a perna, eu não sou um Frankenstein, né? Eu tô juntando tudo e cada parte está ajudando a outra a completar o movimento, né? É igual o braço, depois eu coloco o braço. Gente, não, os braços ajudam na execução do passo. Então tá, olha se eu fizer sem braço. Quer dizer, olha se eu fizer sem cabeça. Agora, olha que diferença. Quando eu coloco a cabeça mostra que eu tô dançando. Presta atenção. Notaram? Outra coisa, gente, você, bailarina ou bailarina iniciante, principalmente se for bailarina adulta, por alguma razão terrível, as pessoas acham que o balé é isso, porque elas assistiram, elas ouviram falar do Lago dos Cisnes, e aí elas fazem isso, gente, não, balé não quebra esse punho não, viu? Lá nos anos 60 quebrava esse punho um pouco, nós fazemos umas coisas assim. Não! A técnica evoluiu e hoje nós temos um aprimoramento dos movimentos, uma qualidade muito mais... É tudo muito mais apurado, né, gente? É tudo mais limpo. Olha que bonita essa palavra, ó. É tudo mais colocado. A suavidade está no controle. Você, bailarino, bailarina, já reparou isso? A suavidade está no controle. Quanto mais a gente controla o movimento, não é fazer força, não é isso, mas quando a gente tem controle, quando a gente é assertivo, quando a gente tem a nossa musculatura preparada, quando a gente tem essa noção de finalização que a gente constrói na aula, no palco a gente brilha. E no palco a gente passa essa impressão de facilidade, suavidade, delicadeza. Olha, quem nunca ouviu, eu que dou aula há muito tempo, quem nunca ouviu adulto ou mãe de criança, não vou colocar lá no balé não, porque eu quero uma coisa mais agitada assim, porque o balé é muito fácil. Gente, não dá vontade de morrer, de se atirar? Aí você como professora faz assim...
Gente, balé não é nada fácil. Isso não significa que você não possa dançar. Todo mundo pode dançar. O que basta é você querer, você desejar. Se você quiser, não tem que faça você não dançar. Tá certo? Ok, ajoelhei, vimos os port de bras. Vamos pensar agora no segmento do centro, né? Tandi. Geralmente a gente faz aqui dessa forma, como eu disse, através da metodologia sugerida pela Royal Academy of Dance. E aqui na Prado a gente segue essa lógica. Então fizemos um port de bras, posso fazer um tandi ou posso fazer um adágio. O que é o adágio? É aquela música mais suave, né? Mais lenta. A gente vai mostrar controle no adágio, a gente vai mostrar tônus muscular no adágio. Demais, né? Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Vou fazer um développé, pensando no adágio antes do tandi. Vou fazer un facet, tá? Então, já vamos pensar nisso? Vou fazer développé un facet, que significa de frente para o espelho, considerando que o espelho sempre será a plateia, certo? Porque nós, bailarinos, dançamos no teatro, nos palcos italianos da vida, né? Quando a gente tem essa visão de frente, né? Dificilmente se dança em arena. Acho que uma coreografia de balé clássico nunca vi. A não ser que seja um neo, né? Mas se for pegar um repertório, a gente usa o palco italiano para dançar. Então, a gente vai trabalhar un facet neste momento, nesse exercício de adágio da aula, e croisé, que significa cruzado. Gente, atenção, croisé não é perfil, não é perfil. E eu vejo gente no quarto, quinto, sexto, oitavo ano fazendo, não, oitavo ano não, né? Mas eu vejo todo mundo, muita gente fazendo, se perdendo nos croisés. Então, o que eu faço para saber se de fato eu estou croisé nesse adágio, tá? Pensando que a gente está falando aqui em posicionamento do corpo na aula de balé. Posicionamentos, né? Do corpo, de direções na aula de balé. Tem muitas, mas hoje a gente só vai pensar no croisé e no un facet. Então, eu estou croisé. É como se eu estivesse 3/4 para a plateia ou para o espelho. Este ombro esquerdo, essa é a minha perna direita, este ombro esquerdo precisa aparecer. E a minha crista ilíaca esquerda também precisa aparecer. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Ficar meio de bumbum, assim, sabe? Ou de perfil. Não, gente, não tô croisé. Outra coisa, eu tenho que trabalhar minha força de adução, os meus encaixes aqui, certo? E também tenho que entender que os meus pés estão em quinta ou em terceira, mas eles são independentes um do outro. Porque se esse meu pé da frente estiver sustentando o arco do meu pé de trás e o meu arco do pé de trás não estiver fazendo o trabalho dele sozinho, na hora que eu tirar um tandi aqui na frente, ó, vai abandonar. Não posso deixar isso acontecer, gente. Ó, quinta posição. Outra dica. Vamos fazer terceira, tá? O que importa aqui? Não se engane. Não minta pra você. Se você não tem uma quinta posição assim, ó, cravada, aquela quinta, né? Porque, sei lá, ou porque você ainda não trabalhou o suficiente essa possibilidade aqui do andeor, ou porque você não tem uma genética, enfim, né, que te possibilitou nascer e fazer isso aqui, vamos ser humildes e trabalhar em terceira. Porque o que importa é eu ir trabalhando paulatinamente o meu andeor até que eu chegue a ponto de poder fazer uma quinta fechada sem machucar, sem lesionar o meu joelho, sem forçar, entendem? Então eu faço uma terceira, porque não adianta, vou repetir, não adianta você fazer uma quinta posição assim. Gente, nossa, é tão horrível isso. Eu vou falar. Gente, nossa, é tão horrível isso. Eu vou falar. Gente, nossa, é tão horrível isso. Eu vou falar.
é muito feio. Então, não façam essa quinta posição, não façam! Façam uma terceira, tá? Feito a sua terceirinha, paulatinamente você vai trabalhar e vai chegar na quinta, mas um passo de cada vez, tá bom? Contrai abdômen, terceira posição. Geralmente a gente faz um tandi, não sempre, tá? Mas geralmente o braço oposto ao da perna de ação. Vocês lembram desse conceito de perna de base e perna de ação? Tô croisé para a direita, ou seja, minha perna direita está na frente. Minha perna de base é minha perna esquerda. Estou atenta para estar aqui, ó. Croisé, sentar de perfil. Minha crista ilíaca esquerda está aparecendo. Minha cintura está fininha. Minha terceira está com o espaço correto. Não tô para cima, não tô para baixo. Minha musculatura subescapular está ativada. E eu vou lamber o chão e fazer tandi. E volto. Presta atenção nesse seu tandi de cada dia. Não faz isso aqui, ó. Não. É escandalizador, gente. É hediondo, como diria um amigo meu. Então, ó, esse tandi, primeiro, é o calcanhar que vai conduzir o pé lá na frente, ó. Vem, passo pela meia ponta. E agora eu passo pela meia ponta e venho trazendo pelo interno da minha coxa, lá pelo meu andeor, pela força do meu interno de coxa, o meu pé de volta. Certo? Para a terceira posição. Outra coisa que vocês precisam se atentar se vocês não estão fazendo, ó. Tô lá. Vou sair o tandi. Viram o que eu fiz? O que eu fiz? Virei o pé total andedã. Eu preciso conservar o andeor. Olha a diferença. Eu vejo isso, gente. Outra coisa que antigamente se fazia, mas hoje não faz mais. No tandi, tá? Fazia lá o tandi, na hora de voltar, levantava os dedos. Já foi certo. Não é que é errado. Não se usa, né? Não é mais, nossa, é muito antigo. Hoje já se percebeu que não precisa tirar o dedo no chão para entender que a gente está fazendo a força aqui no interno da coxa, que a gente está trabalhando, né, pela direção do calcanhar, que é o calcanhar que está conduzindo, tá bom? Tandi croisé. Outra coisa que eu já vejo e muito errado. Vou fazer tandi. Preciso pensar na força de profusão dessa perna de base. Preciso pensar nessa tensão, que eu estou crescida aqui, tá? Ó, vou tirar e vou voltar. Como eu vejo isso aqui acontecer? Bailarino adulto, bailarina adulta. Ai. Gente! 1, fecha 2, 3, fecha... Não! Preciso pensar em isolamento de movimento. Tô isolada aqui, tá tudo controladinho, tudo no lugar. E aí essa perna aqui, ó, foi e voltou. Independentemente. Não posso estar... Se eu faço isso aqui, gente, eu tô toda solta. Cadê o abdômen contraído? Cadê esse abdômen contraído? Muito bem. Encerramos esse aqui. Ó, corretamente. Errado.